Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Konosuba, o Rei das Trapaças. Parte 4. Capítulo 39. Não existe um depois. Eu vou compartilhar com você, tudo bem? Só não nos olhe mais com esse olhar patético. Oh, obrigado, pequena Loli. Ei, seu bastardo. Quem é pequena Loli? Ao ser chamada de pequena Loli, Megumin bateu na mesa e estava prestes a recuperar a carne, mas o movimento de Sato Hikaru foi mais rápido. No momento em que Megumin atingiu a mesa, ele sorriu e puxou todo o prato para perto de si. Oh, então está aí a carne de um sapo gigante, tem gosto de frango, mas também um pouco de carne bovina. Você, Megumin, acalme-se, é hora de comer. Vendo Megumin tão irritada que estava prestes a virar a mesa, Yunin puxou-a de volta para o assento e olhou para Sato Hikaru. O senhor também pare de provocar a Megumin. Nada mal, Yunin, você consegue se comunicar normalmente agora. Após engolir a carne, ele fez um sinal de positivo e lembrou que a recompensa pelo grifo ainda não havia sido distribuída. Aproveitando o tempo enquanto sua comida não chegava, Sato Hikaru colocou a bolsa com os 500 mil eris sobre a mesa. Aqui estão os 500 mil eris da subjugação do grifo. De acordo com o acordo anterior, Aqua, você recebe 100 mil. Enquanto falava, ele contou o dinheiro e entregou a Aqua junto com seu cartão de ocupação. Oi, agora tenho dinheiro para comprar bebida. Guarde um pouco, caso contrário, pode descobrir que não tem dinheiro para pagar o aluguel do quarto novamente. Sim, eu sei. Vendo a atitude desplicente de Aqua, Sato Hikaru soube que ela definitivamente não estava ouvindo. Deixe para lá, um dia você vai chorar. Sato Hikaru, sentindo-se como uma mãe exausta, suspirou internamente. Ele calculou mais 100 mil eris e empurrou-os para Yunin. Yunin, está em sua parte. É, eu também tenho uma parte? Claro, somos companheiros de equipe, certo? Mas eu não fiz nada. Yunin, que jamais imaginou receber algo, acenou as mãos em pânico. Não posso aceitar este dinheiro. Eu sei, é por isso que fiquei com a maior parte. Vendo a expressão fofa e desesperada de Yunin, Sato Hikaru riu. Se você quer calcular de acordo com a contribuição, tudo bem. Você só precisa aceitar uma parte menor. Mas, não tem mas. Vendo que Yunin ainda queria recusar, Sato Hikaru segurou as mãos dela e colocou o dinheiro ali. Somos companheiros que confiarão a vida um ao outro no futuro. Se apenas porque alguém contribuiu menos em uma tarefa, essa pessoa não receber, qual seria a diferença de uma transação com mercenários? Eu entendo. Não se sabe se foi por ter sido tocada pelas palavras ou pela timidez, Yunin corou e não recusou mais, gaguejando. Ao lado, Megumin, que viu a cena de Sato Hikaru provocando uma garota, curvou os lábios, mas não disse nada. Apenas observou Sato Hikaru com um olhar cheio de expectativa. Então, não existe um depois. Como se Sato Hikaru não tivesse notado Megumin, após dar a parte de Yunin, ele guardou a bolsa de dinheiro. Ei, o que você quer dizer com isso? Ah, o que? Vendo Sato Hikaru fingir-se de desentendido, Megumin ficou tão irritada que bateu em seu peito reto ruidosamente. Onde está a minha parte? Ah, do que você está falando? Sato Hikaru olhou para Megumin com desdém e respondeu de forma natural. Você não é minha companheira de equipe. Oh, o quê? Você esqueceu? Vendo o olhar atônito de Megumin, ele levantou as sobrancelhas. A única que formou um grupo comigo é a Yunin, certo? Alguém que só queria uma desculpa para usar magia de explosão, um aventureiro comum que acabou nos seguindo pelo caminho, certo? Sendo lembrada por Sato Hikaru, Megumin recordou-se. No início, ela estava preocupada com a escolha de Yunin e inventou uma desculpa para segui-los. De fato, ela não era um membro oficial da equipe de Sato Hikaru. Vendo a Megumin constrangida, sem saber como agir, Sato Hikaru, que não era um demônio, apenas riu e estendeu a mão. Então vamos nos reapresentar. Sou Sato Hikaru, minha profissão é aventureiro e neste momento, ainda estou recrutando um companheiro forte. A maior gênia do clã dos demônios carmesins, Lorde da Destruição, uma grande maga de explosão que domina a magia suprema, Megumin. Estaria disposta a se juntar ao grupo deste pequeno aventureiro? Você, Megumin, que sabia que ele estava tentando embaraçá-la deliberadamente, estava muito irritada. Mas após ouvir a longa série de títulos que ele usará para se referir a ela, foi incapaz de permanecer zangada. Ela até se sentiu inexplicavelmente feliz. No final, Megumin bufou desdenhosamente. Um mero aventureiro, tendo a audácia de convidar uma arquimaga com a profissão mais avançada como eu. Embora sua boca dissesse tais palavras, ela apertou a mão de Sato Hikaru. Mas vendo sua sinceridade, aceitarei provisoriamente. Diante da Megumin repentinamente arrogante, ele não revelou sua duplicidade, apenas sorriu. Seria uma honra. Após confirmar que ela havia entrado na equipe e soltar o aperto de mão, Sato Hikaru acrescentou. Mas como você acabou de entrar no grupo, ainda não terá direito à parte da recompensa pela subjugação do grifo. Você... Capítulo 40. Tarefa, recrutamento, etc. Ei, Sato, vamos pegar esta tarefa para hoje. Embora, após a noite passada, Sato Hikaru estivesse um pouco exausto, Megumin não era do tipo que quebrava promessas por causa de uma brincadeira inofensiva. Ela havia sido convidada com sucesso. No entanto, não se sabe se por ressentimento de não ter recebido a parte da recompensa na manhã seguinte. Megumin acordou a todos aos gritos e arrastou o grupo para a guilda sem nem dar tempo para o café da manhã. Então, diga-me, para uma equipe recém-estabelecida como a nossa, não seria melhor pegar tarefas mais fáceis para nos adaptarmos uns aos outros? Vendo a tarefa de subjugar um urso de ataque que Megumin jogou sobre a mesa, Sato Hikaru suspirou. Você está procurando problemas ao escolher logo uma tarefa para subjugar um urso de ataque? O quê? Nos acostumarmos? Esse tipo de coisa não é necessário. Acenando com a mão, Megumin disse de forma natural. De acordo com a configuração da nossa equipe, lidar com um urso de ataque é
Mas eu quero experimentar como é ser um arqueiro, então não teremos combatentes de curta distância hoje. Não é impossível mudar para outra. No momento em que ouviu que Sato Hikaru, o único na equipe capaz de lutar em curta distância, queria mudar para o combate de longo alcance, Megumin imediatamente pegou a recompensa e correu para trocar a tarefa. Senhor Sato, você estava falando a verdade agora há pouco? A qual delas você se refere? Sobre você querer se tornar um arqueiro hoje. Sato Hikaru simplesmente assentiu. Ao ver isso, Yunin lembrou taticamente. Mas se não houver um combatente de curta distância, não haverá muitas tarefas que possamos realizar. Se você coloca dessa forma, é verdade. Pensando em uma certa Sato Hikaru bateu palmas. Decidido, vamos colocar outro aviso para recrutar companheiros. Yunin, que tinha insegurança social, ficou surpresa. Recrutar um combatente de curta distância? Não limitado a curta distância. Sato Hikaru explicou balançando o dedo. Um dia, exploraremos um labirinto ou uma masmorra subterrânea. Então também precisaremos de um ladrão capaz de explorar o caminho à frente. Então deixe a tarefa de fazer o cartaz de recrutamento comigo. Quando Aqua ouviu isso, ela imediatamente estufou o peito. Com esta deusa aqui, certamente haverá inúmeros fiéis piedosos que lutarão para entrar na equipe. Você espere um minuto. Eu não mencionei os requisitos específicos. Antes que Sato Hikaru pudesse responder, Aqua já havia corrido em direção ao balcão de recepção em busca de papel e caneta. Deixa para lá, vamos deixá-la brincar um pouco. Se não for suficiente, apenas adicionamos mais requisitos. Além disso, foi por causa de um cartaz de recrutamento cômico de Aqua que ela conseguiu recrutar uma certa cavaleira loira. Deixe-a tentar, talvez seja eficaz. Sem mencionar sua verdadeira razão, ele virou-se para Yunin. Yunin, e você? Tem algum requisito para o recrutamento? Eu apenas espero que a pessoa seja fácil de lidar. Seu requisito é realmente simples. Esse tipo de resposta era esperado de Yunin. Não fugia das expectativas de Sato Hikaru. Quanto a certa loira masoquista, embora um pouco estranha, no geral poderia ser considerada uma boa pessoa, então não seria um grande problema. Espere um minuto. Falando na certa Sato Hikaru lembrou-se de algo. Aquela pessoa parecia ainda estar em equipe com Chris, a encarnação de Eris. E na obra original, o motivo de o grupo de Sato Kazuma ter conseguido recrutar aquela jovem foi porque, após retornarem de tarefas, Aqua e Megumin, encharcadas com a saliva de sapo gigante, pareciam estar fazendo algum tipo de encenação estranha. Foi só então que ele conseguiu fisgar aquela pervertida. Mas agora, em sua equipe de 4 havia 2 pessoas confiáveis. Mesmo que ele pegasse a tarefa dos sapos gigantes e escolhesse apenas observar, Yunin não ficaria parada vendo Aqua e Megumin serem engolidas. Nessa situação, será realmente possível fisgar aquela pervertida? Assim que Sato Hikaru pensava em como atrair a loira, Megumin retornou com várias tarefas e as jogou sobre a mesa. Dê uma olhada, o que acha destas? Francamente falando, não estou muito otimista. Embora tenha dito isso, Sato Hikaru observou as tarefas. Subjugar caracóis de adamante e javalis invadindo as terras agrícolas? Devido à invasão de caracóis e javalis, as fazendas não podem ser cultivadas. O risco não é alto. É realmente adequado para uma equipe pequena se acostumar uns com os outros. Olhando para a tarefa com surpresa, ele fez um sinal de positivo para Megumin. Megumin, nunca pensei que você saberia escolher. Claro, sob este meu olho de demônio carmesim, todo o destino foi revelado. Vendo Megumin com o Shuni ativado, Sato Hikaru interrompeu apressadamente. No entanto, esta tarefa não pode ser realizada. Você está procurando problemas. Megumin, explodindo de raiva, agarrou o colarinho de Sato Hikaru, seus olhos carmesins fixos nele. Você não disse que era adequada? Porque de repente tornou-se impossível. Não estou procurando problemas. Ignorando a mão de Megumin, ele pegou a tarefa e apontou para o javali. Se fossem apenas os caracóis de adamante, que não são rápidos e têm baixo poder de ataque, ainda estaria tudo bem. Mas nesta tarefa podemos encontrar um javali. O que faríamos se nós, que não temos combatentes de curta distância, encontrássemos um javali de repente? Claro, usaríamos a explosão invencível. Dói. Sato Hikaru ficou sem palavras enquanto dava um tapa casual em Megumin. Você esqueceu onde é esta tarefa? Liberar uma magia de explosão em terras agrícolas. Você está tentando recuperar a fazenda ou destruí-la? Capítulo 41. Missão de subjugação de sapos gigantes. No final, a tarefa escolhida ainda é a do sapo gigante. Devido ao colapso do muro da cidade, Sato Hikaru e sua equipe optaram por sair através do outro portão e moveram-se em direção à área onde os sapos gigantes foram avistados. Vendo os sapos gigantes espalhados pelas planícies, Megumin não estava nem um pouco feliz com a escolha. Esse tipo de criatura não é digna de ser explodida. A Yunin sozinha é o suficiente para lidar completamente com eles, não é? Não temos escolha. Como nos falta um combatente de combate próximo, não podemos aceitar tarefas como a de subjugar goblins, onde enfrentaríamos monstros em excesso. Quanto às tarefas de subjugar um único assassino de novatos, que pode ser eliminado com apenas uma magia de explosão, como podemos usá-las para nos acostumarmos uns aos outros? Dando de ombros, Sato Hikaru disse de forma impotente. Em comparação, existem muitos desses sapos gigantes, mas eles não atacam em grupos simultaneamente. Ao mesmo tempo, como o nível de perigo do monstro não é alto, ele é muito adequado para ser usado como treinamento básico. De quem você acha que é a culpa por nos faltar um combatente de combate próximo? Estreitando os olhos para Sato Hikaru, Megumin disse fracamente, se não me falha a memória. O recrutamento postado pela Union era para encontrar um combatente de linha de frente, e uma certa pessoa também entrou na equipe como tal, correto? Isso. A esse respeito, Sato Hikaru não se sentiu nem um pouco envergonhado e respondeu com uma expressão indiferente, porque descobri que, em comparação com o combate próximo,
onde se luta punho contra punho e ocorre a colisão contínua entre carne e metal, a profissão de longo alcance é muito mais adequada para mim. Para ser mais preciso, na verdade eu preferia usar magia, mas só me faltava um arqueiro como profissão básica, então apenas testei a função. Tocando o arco longo preso às suas costas, Sato Hikaru acrescentou outra sentença. Por acaso eu tinha um bom arco, e parece um desperdício se eu não me tornar um arqueiro para experimentá-lo. É essa a conveniência de ser um aventureiro? Basicamente, é também a única conveniência. Esse tipo de coisa, qualquer coisa serve. Aqua, que estava se aquecendo ao lado, ouviu a conversa deles e acenou com as mãos indiferentemente. Na frente de Aqua, a deusa da água, esses monstros diversos não representam ameaça alguma. Todos vocês devem apenas me observar lidar com esses sujeitos de forma elegante e me aplaudir das margens. Enquanto falava, Aqua caminhou à frente deles, travou a mira em um sapo gigante e começou a correr. Vou deixar vocês verem. Este ataque imbuído de poder sagrado da deusa. Isto é apenas um uá. Ouvindo o fim repentino do som, ele olhou para certa deusa que, obviamente, tinha corrido apenas metade do caminho, sendo envolvida pela língua do sapo gigante e engolida, deixando para trás apenas duas pernas que saltavam para fora da boca da criatura. Sato Hikaru olhou inexpressivamente para Megumin e disse, você viu? O sapo gigante é, na verdade, bastante forte. Este é o momento para isso. Você não deveria resgatar rapidamente a senhorita Aqua? Quando Yunion viu Sato Hikaru ainda conversando calmamente com Megumin, ela quase chorou. O cajado mágico em sua mão foi levantado e baixado novamente, com medo de ferir Aqua. Está tudo bem, a vida dessa pessoa é muito dura. Mesmo se for bombardeada diretamente com magia de explosão, ela não morreria. A atitude de Sato Hikaru era exatamente o oposto da de Yunion. Sem nem o menor sinal de preocupação, até mesmo o movimento para pegar o arco atrás de si foi feito lentamente. Afinal, esta ainda é a primeira vez que seguro um arco. Embora eu tenha o talento de arqueiro divino e precisão, mas para a primeira flecha, Shiu. Antes que o som terminasse, a flecha já havia sido disparada. Sob o olhar indiferente de Sato Hikaru, ela voou em direção à boca do sapo gigante, que estava elevada para facilitar a deglutição. Para ser mais preciso, a flecha foi disparada exatamente no meio das duas pernas. O quê? Meu disparo foi, na verdade, bastante preciso. Como isso pode ser chamado de preciso? Ouvindo isso, Megumin não pôde deixar de reclamar. Você não quase acertou a Aqua. Eu não a acertei, certo? Como poderia não ser preciso? Tique, no final, você deveria apenas deixar eu fazer isso. Agitando a mão e sacudindo a capa de maga atrás de si, Megumin avançou com impulso total. Vou deixar vocês verem a magia suprema extrema. Bola de fogo. Justo quando Megumin ainda estava recitando sua frase, um lampejo de fogo foi visto atrás dela, e uma enorme bola de fogo voou diretamente em direção ao sapo gigante, atingindo o abdômen macio da criatura e fazendo-a cair para trás. Quando Megumin virou a cabeça rigidamente e viu Yunion levantando seu cajado, ela cerrou os dentes novamente e gritou, lâmina de vento. Sob a amplificação do cajado, várias lâminas de vento, juntamente com a pressão do ar que causavam, passaram por Megumin e Sato Hikaru e quase num piscar de olhos, alcançaram o sapo gigante caído. Elas deixaram várias linhas de feridas profundas que não apenas reduziram a vida do sapo gigante, mas também fizeram com que ele não tivesse mais forças para continuar mastigando Aqua. Ei, Yunion, você deveria saber o que o clã dos demônios carmesins mais odeia. Megumin, que estava tão irritada que seu corpo inteiro tremia, segurou a aba de seu chapéu para cobrir sua expressão e disse em tom solene. É alguém que ataca repentinamente enquanto um membro do clã dos demônios carmesins está agindo de forma legal. Se eu realmente deixasse a Megumin usar a magia de explosão, a senhorita Aqua morreria, entende? Enfrentando a raiva de Megumin, Yunion argumentou logicamente. Então, em vez de deixar a Megumin usar a magia de explosão, não é melhor deixar que eu faça isso. Ah, você está procurando encrenca, hã? O que a magia de explosão fez para você? Por que você está reclamando disso? Capítulo 42. Um golpe repleto de tristeza e raiva. Eu fui imaculada. Vendo Aqua, que subiu para fora da boca do sapo com o corpo coberto por um líquido pegajoso, sentada no chão chorando, Sato Hikaru, que estava parado a mais de 10 metros de distância, olhou para Megumin e Yunion ao seu lado e usou os olhos para perguntar, deveríamos parar por hoje? Vai e console-a um pouco. Diante disso, Yunion hesitou levemente enquanto Megumin balançava a cabeça seriamente e respondia com um olhar que dizia, impossível, eu ainda não disparei minha magia de explosão hoje. Não quero. O corpo inteiro dela estava coberto de líquido pegajoso. É nojento. Por que você não vai? Sato Hikaru arqueou as sobrancelhas e encarou. Quem se importa com esse tipo de coisa? Se não, por que você não dispara contra aqueles sapos gigantes ali? Esse tipo de coisa, obviamente vocês garotas são mais adequadas. Megumin continuou a balançar a cabeça e então deu um olhar para Sato Hikaru. Como pode ser isso? Deveria haver pelo menos 2, não 3 sapos gigantes atacando juntos para que valham a magia de explosão. É exatamente porque somos garotas que não estamos dispostas a ir. Você é homem ou não? Ao lado, Yunion, que era incapaz de se conectar à frequência, apenas viu os dois encarando-se e piscando um para o outro, e não pôde deixar de dizer. Desde agora a pouco, vocês dois estão piscando um para o outro. O que estão fazendo? Isso. Olhando um para o outro, Sato Hikaru e Megumin falaram juntos. Ela disse antes de sair que queria usar a magia de explosão, mas que precisava haver pelo menos 3 monstros atacando juntos antes de ela estar disposta a usar sua magia. Ele detestou o fato de a Aqua estar molhada e pegajosa e queria que nós fossemos confortá-la. Terminando de falar, ambos olharam um para o outro sem palavras, enquanto Yunion, que estava ao lado, reclamou. Ambos claramente não estão conectados. Hehe, isso não é importante.
Sato Hikaru, que insistia que não era importante, tossiu enquanto acenava com a mão. Agora que Aqua está assim, voltaremos por hoje. De jeito nenhum. Mas quem rejeitou Sato Hikaru não foi Megumin, que não tinha usado sua magia explosiva, nem foi Union, que não estava conectada à frequência. Agora que fui imaculada. Era Aqua, que estava sentada no chão chorando. Ela enxugou as lágrimas e levantou-se com o rosto cheio de indignação. Minha aparência atual, se vista pelos crentes do culto do eixo, sua fé será quebrada. Não, ao redor desta área, além de você, não havia outros crentes da igreja do eixo. Se descobrirem que a deusa em quem acreditavam admitiu a derrota na frente de um sapo gigante, a reputação da bela e charmosa Lorde Aqua será arruinada. Por isso eu disse, além de você, não havia outros membros do culto do eixo por aqui, este assunto não vazaria para o lado de fora. Ignorando completamente a reclamação de Sato Hikaru com uma expressão cheia de aversão, a indignada Aqua rugiu, contorceu seu corpo e olhou na direção do sapo gigante mais próximo, avançando em sua direção. Fanáticos que ousaram blasfemar contra a deusa, deixem-me dar uma lição a vocês. Este é um punho de ferro repleto da tristeza e da raiva de uma deusa. Diante deste ataque, só resta a morte para o inimigo. Golpe divino. Oi! Ao lado, Megumin viu o punho de Aqua, que estava coberto por uma chama sagrada, bem como aquela pose legal. Seus olhos brilharam com estrelas. Então, este punho cheio da tristeza e da raiva de Aqua simplesmente caiu sobre o estômago do sapo gigante e parou. Se você olhar de perto, este sapo é, na verdade, bastante fofo. Falando nisso, vendo Aqua, que tinha sido engolida novamente pela boca do sapo gigante, a única diferença é que ela teve mais sorte desta vez. Pelo menos suas nádegas ainda estavam do lado de fora. Sato Hikaru, que parecia ter se lembrado de algo, olhou para Megumin e uniu e falou. Parece que ouvi dizer que, devido à espessa gordura do sapo gigante, ele é muito resistente a danos contundentes. Este é o momento de dizer esse tipo de coisa? Certo, este não é o momento de falar coisas estranhas. Olhe para lá. Olhando para o outro lado, Sato Hikaru imediatamente pegou seu arco e mirou. Parece que porque a Aqua era muito barulhenta, havia 3 sapos gigantes daquele lado. Olhe para cá. Desta vez, deixe comigo. Antes que Sato Hikaru pudesse soltar sua flecha, Megumin levantou seu cajado e caminhou para frente. É raro ter 3 sapos gigantes juntos. Deixe com a minha magia de explosão. Enfrentando Megumin, que estava roubando a presa, Sato Hikaru pensou consigo mesmo. Após resgatar Aqua, seria a hora de recuar por hoje. Então ele não a impediu e imediatamente virou-se e mirou em direção ao sapo gigante que tinha engolido Aqua. Então deixe a questão de resgatar Aqua comigo, e Union. Você deve continuar a observar as situações ao redor. Isso é realmente seguro. Lembrando-se da flecha anteriormente, precisa de Sato Hikaru, e Union lembrou suavemente. Que tal você me deixar fazer isso? Não se preocupe, eu já tenho a experiência da primeira vez. Desta vez, definitivamente não há problema, afinal. Shiu. Não olhando para a flecha disparada, Sato Hikaru virou-se para olhar para Union com um sorriso malicioso. Afinal, eu sou um gênio. Acer, acertou. Não é apenas um acerto? Eu nem preciso ver para saber, não há necessidade de ficar tão animada. Vendo Union tão animada que ela não conseguia falar corretamente, Sato Hikaru abriu as mãos com confiança. Afinal, foi como eu disse antes, eu sou um gênio. Não é isso que eu quis dizer. Senhor Sato, você acertou a Aqua. O quê? Sato Hikaru ficou atônito quando a ouviu, virou a cabeça e olhou. Ele viu as partes do corpo de Aqua que restaram fora da boca do sapo gigante. Uma flecha com haste emplumada estava presa na nádega esquerda, ainda tremendo. Pensando no enorme e possível embaraço com certa deusa que choraria, ameaçaria e chantagearia, Sato Hikaru virou-se para Union seriamente. Vamos voltar imediatamente. Capítulo 43. Acidente. No final, Sato Hikaru não voltou imediatamente. Além de Union, sendo a única com consciência e que não estava disposta a deixar Aqua para trás, houve também outro pequeno acidente. Bola de fogo! Bola de fogo! Bola de fogo! Ah, porque há tantos deles! Junto com a liberação contínua de bolas de fogo por Union, ao lado Sato Hikaru, que tinha acabado de disparar sua flecha final, baixou seu arco. Então é difícil lidar com o inimigo se houver muitos deles. Quanto à quantidade real que Sato Hikaru queria dizer com muitos, você só precisava ver naquele momento na montanha e nas planícies. Embora não fosse ao ponto de ter a montanha e a natureza selvagem inteiras cobertas. Sapos gigantes podiam de fato ser vistos aproximando-se rapidamente de todas as direções. Quanto ao motivo pelo qual se tornou assim, tudo podia ser atribuído à magia de explosão de Megumin, que não apenas tinha o poder destrutivo no máximo, mas também era muito alta e causava tremores. Além dos 3 sapos gigantes originalmente alvejados, que foram bombardeados ao ponto de virar em poeira. Os fortes tremores e sons resultantes também despertaram aqueles sapos que tinham comido até se fartarem e estavam prestes a entrar no solo para hibernar a fim de fazer os preparativos finais para a postura de ovos. Sinto muito, Union. Embora eu saiba que você está muito ocupada, pode me ajudar a segurar a saia? Por outro lado, Megumin, que tinha usado sua magia de explosão e caído no chão, não mostrou nem o menor sinal de urgência. Ela até falou com Union. Parece que quando caí minha saia virou para cima. Quando o vento soprou, senti um pouco de frio. Bola de fogo. Ah, agora mesmo, não tenho energia para me importar com isso. Bola de fogo. Após disparar mais uma vez uma bola de fogo, Union olhou ao seu redor e percebeu.
Como Sato Hikaru tinha ficado sem flechas e o poder de fogo tinha reduzido, alguns sapos gigantes tinham se aproximado muito mais. Não, essa distância está quase dentro do alcance de ataque do sapo gigante. Isso não pode continuar. De fato, não será bom se isso continuar. Você precisa da minha ajuda? Por favor, eu não preciso da sua ajuda. Ouvindo a rejeição de Megumin, Yunin finalmente percebeu porque sentiu que algo estava errado. Quando ela se virou, viu Sato Hikaru agachado ao lado de Megumin, seus olhos fixos diretamente na saia dela. Obviamente a ajuda de agora a pouco não era direcionada a ela. Senhor Sato, não precisa me agradecer. Quem quer te agradecer? Seu pervertido. Sato Hikaru, que tinha convenientemente arrumado a saia de Megumin, não se importou com a barulhenta Megumin. Levantou-se e olhou para os arredores em direção aos sapos gigantes que se reuniam e aumentavam lentamente, e tirou um cajado de seu espaço de sistema. Eu originalmente queria me dar bem com você como um arqueiro, mas o que recebi em troca foi... Sato, espere, algo parece ter prendido minha perna. Sato Hikaru, que tinha entoado o encantamento pela metade, ouviu o som de Megumin que estava rapidamente se afastando, virou a cabeça e viu apenas o chapéu de maga e o cajado deixados para trás no chão. Quanto a Megumin, sinto muito, você pode me dar uma ajudinha? Megumin. Vendo Megumin, que só tinha a cabeça fora da boca do sapo gigante, Yunin rapidamente levantou seu cajado em pânico em direção ao sapo gigante. Vento Aian. Sato Hikaru virou a cabeça mais uma vez e viu que Yunin também tinha sido engolida por um sapo gigante que se aproximava silenciosamente, e apenas uma mão podia ser vista fora da boca do sapo. Balançando a cabeça e disse de forma impotente: todos vocês tinham esquecido, eu tenho um escudo mágico ao meu redor, porque vocês querem caminhar para fora. Lâmina de vento. Falando no meio do caminho, ele de repente sentiu que algo estava errado e levantou a mão para as costas e disparou uma lâmina de vento que cortou imediatamente a língua do sapo que se aproximava dele. Isso! Após sentir cuidadosamente seus arredores, Sato Hikaru percebeu desajeitadamente que, parece que quando saí hoje para experimentar adequadamente como é ser um arqueiro, eu desliguei o escudo mágico? Fale sobre esse tipo de coisa mais tarde. Senti que parecia estar deslizando para baixo. Você pode por favor me ajudar primeiro? Ouvindo o pedido de ajuda de Megumin, Sato Hikaru primeiro levantou seu escudo mágico e ergueu seu cajado. A quantidade é um pouco grande demais então. Aprimorar poder mágico, aprimorar poder, conjuração de 5 camadas. Trovão, apunhalada pelas costas. Justo quando Sato Hikaru tinha acumulado muitos bônus e preparado para lançar um ataque em área para limpar o campo, um ladrão de cabelos prateados apareceu repentinamente atrás do sapo gigante que tinha engolido Yunin e esfaqueou 2 adagas na nuca do sapo gigante. Por outro lado, uma cavaleira loira em armadura entrou no campo e bloqueou imediatamente na frente daqueles monstros. Todos vocês, monstros, venham e lutem comigo cara a cara. Provocação. Isso é ruim. Vendo que o poder mágico tinha sido liberado do cajado, Sato Hikaru olhou rapidamente para as 2 pessoas que surgiram repentinamente e gritou alto: abaixem-se rapidamente. Ouvindo o lembrete de Sato Hikaru, aquele ladrão caiu imediatamente no chão. Por outro lado, aquela senhorita cavaleira segurou sua arma com força, com um rosto cheio de perseverança. Como uma cavaleira eu não recuarei. Você não pode me culpar por isso. Sato Hikaru desviou o olhar com um pouco de culpa ao ver que sob o ataque de trovão extremamente aprimorado, juntamente com os sapos gigantes que foram assados até ficarem pretos e caíram no chão, a senhorita cavaleira loira também estava liberando um pouco de fumaça. Eu já avisei para vocês se abaixarem. Capítulo 44. Escória da humanidade. Isso é realmente um desastre. Vendo seu corpo inteiro coberto de saliva de sapo gigante, Megumin e Yunin tinham um olhar de desespero. Havia também Aqua, que tinha sido completamente engolida pelo sapo gigante. Não apenas seu corpo estava coberto de saliva e por algum motivo só podia deitar no chão, mas ela continuava a encarar este lado com seu olhar da morte. Sato Hikaru, na verdade, não viu o olhar de Aqua e agradeceu sinceramente ao ladrão que surgiu repentinamente. Muito obrigado pela sua ajuda, caso contrário, eles só poderiam sair da boca do sapo gigante por conta própria. Eu digo, você é realmente um homem. O ladrão, cujas mãos e corpo estavam mais ou menos espirrados com saliva de sapo enquanto tentava ajudar Aqua e o resto a sair, olhou para Sato Hikaru com desdém. Eles não são seus companheiros de equipe? Por que você não foi lá e os puxou para fora? Obviamente é porque fede. Cobrindo o nariz com ligeiro desgosto, Sato Hikaru falou em um tom direto. Afinal, os sapos gigantes foram mortos, e eles basicamente escaparam de danos, não é? Tic, está aí a primeira vez que encontro alguém como você. Isso é tão maravilhoso. Justo quando a ladra de cabelos prateados estava pensando em que tipo de palavras usar para descrever este homem sem coração, ao lado, a cavaleira de cabelos dourados, que foi atingida pelo trovão, mostrou um olhar entusiasmado enquanto olhava para Megumin e o resto. Você pode me dizer, como foi a sensação de ser engolida pelo sapo gigante? Enfrentada com a pergunta da cavaleira, Megumin, que foi puxada pela cavaleira, teve seus olhos escurecidos e falou como se tivesse sido manipulada até quebrar. Na verdade, a sensação foi muito boa. A língua do sapo gigante era macia, levemente escorregadia e também quente. Isso é realmente. Aquela cavaleira loira estava tão entusiasmada que ofegava. Olhou para o lado de Sato Hikaru com um rosto cheio de expectativa e gritou para a ladra de cabelos prateados: Cris, vamos aceitar a tarefa de subjugar um sapo gigante.
Absolutamente não. A ladra, que era chamada Cris, cruzou as mãos imediatamente quando ouviu isso e recusou estritamente. Eu não quero mais puxar ninguém de um lugar tão nojento. É isso mesmo, jovem senhorita. Se você quiser experimentar tudo, você só acabará se prejudicando. Sato Hikaru, que estava ao lado, também acenou com a cabeça e falou muito seriamente. Além disso, sapos gigantes odeiam metal, a menos que você tirasse sua armadura. O sapo gigante absolutamente não a engoliria. Entendo, obrigada pelo seu lembrete. De nada. Ei, parem com isso. Vendo os dois realmente começarem a conversar sobre como ser convenientemente engolido pelo sapo gigante, Cris rapidamente pediu que parassem. Você, não ensine a minha amiga esses conhecimentos estranhos. Estar disposto a aprender é uma coisa boa. Além disso, isso também não é algum conhecimento estranho. Dando de ombros, Sato Hikaru falou honestamente. Por exemplo, agora mesmo. Você não acabou de aprender que o melhor método para lutar contra sapos gigantes é usar armadura de metal? Você desde quando Axel tem alguém tão sem vergonha como você? Deixe-me me apresentar, sou um aventureiro que chegou a Axel ontem, Sato Hikaru. Enquanto falava, Sato Hikaru também apontou para Aqua e o resto. Eles são meus companheiros de equipe, aqueles dois do clã dos demônios carmesim são Yunil e Megumin. Quanto a isso, pensando cuidadosamente enquanto apontava para Aqua, Sato Hikaru finalmente falou seriamente, o desperdício em nossa equipe. Seu bastardo, a quem você está chamando de desperdício. Aqua, que vinha dando um olhar da morte, não apenas não conseguiu o pedido de desculpas de alguém, mas foi até chamada de desperdício. Ela ficou tão irritada que imediatamente se levantou e ergueu a mão para capturar esse maldito bastardo. No entanto, como seria possível para Sato Hikaru dar a Aqua, cujo corpo inteiro fedia, a oportunidade de se aproximar? No momento em que Aqua se levantou, ele tinha fugido apressadamente e se escondido atrás de Cris. Enquanto deixava Cris bloquear na sua frente para evitar que Aqua o pegasse, ele também falou com Cris. Você é chamada Cris, certo? Seu trabalho é uma ladra, certo? Sim, aquela cavaleira loira ali é minha companheira de equipe, Darkness, sua profissão é cruzada. Cris olhou para Sato Hikaru e Aqua circulando a, seu rosto mostrou um sorriso irônico de nostalgia. Sato Hikaru, que guiou propositalmente Aqua para Cris, notou seu sorriso e finalmente confirmou. A identidade de Cris na sua frente era exatamente como mencionado na obra original. Uma júnior de Aqua, a crença principal desta nação, cujo nome foi usado como nome da moeda nacional, a deusa da fortuna, Eris. Após confirmar este ponto, Sato Hikaru parou de provocar Aqua e fingiu ser pego por Aqua e entrou em luta corporal. Em sua mente, ele estava rapidamente considerando os prós e os contras. Ele nunca pensou que seria tão rápido. Devo expor a identidade dela? Não parecia haver nenhum benefício em fazer isso. Artefatos, truques e coisas do tipo deveriam ser mais ou menos os mesmos que os de Aqua. Ainda havia uma pilha deles que eu não tinha usado. Quanto ao progresso da árvore do mundo, a menos que ele matasse Eris, as flutuações de informação resultantes não seriam suficientes para a árvore do mundo. Após consideração, parecia que seria melhor fingir que não sabia. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 45. Crise Darkness. A tarefa de hoje foi cumprida além do esperado. No restaurante dentro da guilda, Sato Hikaru olhou para seus companheiros de equipe ao redor e ergueu a caneca de bebida em sua mão. Pela primeira tarefa de equipe concluída com perfeição, um brinde. No entanto, o restante não mostrou o menor sinal de intenção em responder ao seu gesto. Cada um deles manteve a cabeça baixa, concentrados em seu jantar. Vocês, não podem mostrar um pouco de compreensão? Quando Megumin, que estava jantando, o ouviu, ela levantou a cabeça e encarou Sato Hikaru com rispidez. Então vamos encontrar um sapo gigante novamente amanhã. E você deveria mostrar um pouco de compreensão e ser engolido pelo sapo, tudo bem? O que é isso? Para esse tipo de coisa não há necessidade de buscar compreensão. Limpando a garganta levemente, Sato Hikaru, que já estava preparado, explicou com muita calma. Deveríamos deixar alguém do lado de fora para resgatar todos vocês. Certo. Está tudo bem, amanhã podemos deixar Yunin do lado de fora. Você precisa fazer desse jeito? Sato Hikaru nunca imaginou que para que ele entrasse na boca de um sapo gigante, Megumin faria um sacrifício tão grande. Baixando rapidamente sua mão erguida, ele cedeu. Deixa pra lá, o dinheiro de hoje proveniente dos sapos gigantes será dividido entre vocês. Eu não ficarei com a minha parte. Ok, eu te perdoo. Eba, garçonete, mais 2 cervejas por favor. Vendo Megumin e Aqua, cujas expressões mudaram imediatamente, Sato Hikaru apenas riu e não disse nada. Falando francamente, a carcaça de um sapo gigante valia apenas 5.000 eris. Embora houvesse uma recompensa extra além da recompensa de caça, para Sato Hikaru, que estava prestes a obter 160 milhões, essa pequena quantia não era digna de sua atenção. Falando na recompensa do Roche, Sato Hikaru lembrou-se novamente da serpente aquática de várias cabeças e perguntou a Yunin sobre ela. Yunin, ambas chegaram em Axel antes de mim. Ouviram falar da serpente aquática de várias cabeças que estava hibernando perto de Axel? Serpente aquática de várias cabeças? Yunin, que estava comendo sua refeição em pequenas mordidas, piscou os olhos ao ouvir a pergunta. Acho que ouvi sobre isso nas conversas de outras pessoas na guilda, mas não tenho certeza dos detalhes. Megumin, você ouviu falar sobre isso? Eu só ouvi um pouco. Por que você faz essa pergunta? Megumin, que segurava uma cerveja na mão, querendo prová-la, ouviu a pergunta e perguntou curiosamente a Sato Hikaru. Você está planejando subjugar aquela coisa? Eu tenho esses pensamentos, embora agora eu ainda esteja na fase de coletar informações. Eu aconselho você a não pensar nisso. Essa coisa é muito perigosa. Fora das expectativas de Sato Hikaru, Megumin, cujo passatempo favorito era explodir criaturas enormes, recusou seriamente.
Mesmo se eu pudesse atingi-la com precisão com minha magia de explosão, no máximo eu seria capaz de destruir uma cabeça. E tudo que eu poderia fazer depois é esperar pela morte. Você não precisa ficar tão assustada, certo? Você viu o poder da minha magia explosiva, não viu? Relembrando a cena de ontem, a magia de explosão mais surpreendente que ela já tinha visto, Megumin pensou por um momento e depois disse hesitante. Se fosse apenas daquele jeito, não seria forçado demais? Quando fui completar uma tarefa com outras pessoas anteriormente, vi aquela criatura de longe. Seu corpo é extremamente enorme e pode usar magia. Se você quer derrotá-la com um único golpe usando sua magia de explosão, ainda não seria fácil, a menos que, após aparentemente calcular algo, Megumin deu sua resposta final. Se houvesse alguém que pudesse ajudá-lo a ocupar mais da metade de suas cabeças, então talvez fosse possível. No final, ainda precisamos encontrar uma classe de guardião forte, certo? Bebendo um gole de cerveja, Sato Hikaru deu sua sugestão. O que vocês acham de Chris e Darkness que conhecemos hoje? O que acham de convidá-las para nossa equipe? O quê? Irmãozinho Sato, você me chamou? Ao ouvir a voz, Sato Hikaru virou a cabeça e viu Chris e Darkness se aproximando. Ele imediatamente levantou a mão e cumprimentou. Sim, estávamos justamente falando de vocês. Chris arqueou as sobrancelhas e provocou com um sorriso malicioso. A discussão era sobre como nos adicionar ao seu pequeno time de harém? De fato, vocês vão se juntar? Chris, que originalmente estava apenas brincando, nunca pensou que Sato Hikaru admitiria aquilo de fato. Ela ficou tão surpresa que corou e deu um passo para trás em pânico. Isso eu ainda. Em pânico, Chris ouviu um som de respiração pesada vindo de Darkness, que estava atrás dela, seu rosto endureceu, pensando consigo mesma que tudo estava acabado. Virando a cabeça, ela realmente viu Darkness olhando para Sato Hikaru com um rosto cheio de excitação. Que bruto! Não apenas ele usou seus companheiros como isca para atrair a atenção dos monstros, ele até declarou abertamente seu harém. Se eu me juntasse à equipe dele, ele definitivamente usaria seu status como líder para me ameaçar e me forçar a fazer isso e aquilo, e outros tipos de coisas humilhantes. Certo. Ei, Darkness. Vendo que Darkness estava prestes a se perder em seus devaneios, Chris rapidamente segurou seu ombro e sacudiu. Esse tipo de coisa, apenas pense nela sozinha. Não tente realizar na vida real. Capítulo 46. Darkness M. Esse tipo de coisa, você deve apenas imaginar silenciosamente, absolutamente não tente realizar. Não importa como você olhe para isso, você não deveria nem imaginar esse tipo de coisa, certo? Vendo Darkness que estava corando e ofegando à sua frente, Sato Hikaru compreendeu subitamente o que aquelas pessoas que tinham medo de Darkness pensavam. Ele anteriormente nunca entendeu. Darkness era uma beleza rara, no máximo sua mente era levemente distorcida. Na verdade, nem poderia ser considerada distorcida, afinal, muitas pessoas gostam desse aspecto dela que era, em certos pontos, ainda mais sentimental. Mas a reputação de Darkness sempre esteve nos dois extremos. Mesmo na obra original, além de Kazuma, havia muitos aventureiros que ficavam assustados por Darkness. Anteriormente, isso só era visto através da tela e legendas e, portanto, impossível de compreender. Como poderia haver alguém que rejeitasse tal beleza e não era um caso isolado? Mas agora, quando você realmente via uma pessoa vestindo armadura, uma cavaleira com atributos de força e resistência no máximo, agindo como uma bruta com um rosto escarlate e estranho, encarando você com olhos injetados, parecendo como se ela quisesse devorar você, sem deixar nem mesmo seus ossos. Isso não é mais aterrorizante apenas em um nível de opressão mental, mas também física e psicológica. Mas se você deseja isso, que tal você agir como um cachorro na frente de todos e latir 2 vezes? No fim, Sato Hikaru não era uma pessoa normal. Desde o início, quando ele ainda não estava acostumado, Sato Hikaru se adaptou rapidamente e até mostrou um sorriso maligno. Dessa forma, permitirei que você se junte à minha equipe. Isso, que tipo de gentileza, insulto. Você está insultando uma cavaleira. Darkness, que estava tão animada que quase falou seu verdadeiro desejo, lembrou-se subitamente de seu status como cavaleira e disse com um rosto cheio de relutância. Você acha que eu, como cavaleira, toleraria esse tipo de exigência rude? Ou eu entendo, a glória de uma cavaleira, certo? Sato Hikaru acenou com a cabeça com um rosto que dizia que eu entendi perfeitamente. Então deixe-me mudar a frase. Ele se levantou e caminhou em direção a Darkness, estendeu a mão em direção ao ombro blindado de Darkness. Já que você insistiu na glória da sua cavaleira, então só posso usar essas coisas e métodos em outras pessoas. Enquanto falava, Sato Hikaru mostrou um sorriso bastante vilanesco, moveu-se para o lado da orelha de Darkness e disse, por exemplo, o que você acha daquela garota do clã dos demônios carmesins ali? Dê uma olhada, quão bonitos são aqueles pares de olhos, se bem torturados, eu me pergunto se eles ficarão mais brilhantes ou se perderão completamente. Quão curioso. Chega. Como cavaleira, não posso simplesmente ficar sentada e deixar você prejudicar os outros. Darkness, que não se sabia se estava tão irritada a ponto de ofegar ou devido à excitação, finalmente não aguentou mais e falou. Então deixe esta cavaleira se juntar à sua equipe. Contanto que eu exista, absolutamente não deixarei você prejudicá-los. Ou então você deve saber, certo? Erguendo as sobrancelhas, Sato Hikaru sorriu malignamente e disse, para se juntar à minha equipe, o que você precisa fazer? Que insulto, mas se isso puder protegê-los. Não caia nessa tão facilmente, tudo bem. Tic. Vendo Chris, que apareceu subitamente entre Sato Hikaru e Darkness, Sato Hikaru franziu os lábios em insatisfação. Obviamente está quase feito. Por que você aparece de repente?
Se eu realmente deixasse você terminar, Darkness estaria acabada, ok? Como pode ser? Acenando com a mão, Sato Hikaru disse inocentemente, eu apenas entrei na brincadeira com o que a senhorita Darkness estava pensando em seu coração. Esta declaração de Sato Hikaru era de fato a verdade. Tudo agora foi lido da fantasia de Darkness usando a óleo da percepção? Ele meramente seguiu o roteiro na mente de Darkness e desempenhou o papel. Você, mesmo que esse seja o caso, realmente encenar isso ainda é demais, certo? Como boa amiga de Darkness, Chris sabia que Sato Hikaru não estava mentindo. Mas isso não significava que ela permitiria que Sato Hikaru enganasse Darkness dessa maneira. Darkness, vamos embora rapidamente, fique longe deste homem perigoso. Mas, você queria escapar? Agindo como se não estivesse incomodado, Sato Hikaru apenas encolheu os ombros e voltou para o lado de Megumin, e colocou a mão no ombro de Megumin. Digo Megumin, venha ao meu quarto hoje à noite. Ah, Chris, você viu isso? Aquele homem realmente vai fazer isso. Quando Darkness, que estava cheia de dúvidas, viu essa cena, ela ficou ainda mais abalada, ambas as mãos agarrando o ombro de Chris com um rosto cheio de tensão. Como cavaleira, será que só posso ficar sentada e assistir às ações dele sem poder fazer nada? Ai, está quebrando, Darkness, deixe-me ir rapidamente. Meu ombro está quase quebrado. Vendo a Darkness confusa, Sato Hikaru sorriu e atiçou ainda mais o fogo. Uma vez por dia já não é mais suficiente se você entrar. Posso deixar você sentir mais de uma vez por dia, ainda mais felicidade. Capítulo 47. A assustadora Darkness. Uma vida de ter orgasmos mais de uma vez ao dia. Você quer experimentar? Ah, não suporto mais olhar para isso. Chris, não me pare, devo ir e bloqueá-lo. Espere um minuto, Darkness. Acalme-se. Vendo Sato Hikaru pressionando com força e parecendo prestes a ter sucesso, Darkness estava invejosa. É tão irritada que não podia mais suportar. Felizmente, Chris estava ao seu lado, puxando-a para trás com todas as suas forças. Aquele cara definitivamente está apenas falando. Mesmo que ele seja o líder da equipe, se ele propusesse tal absurdo, seria definitivamente rejeitado. Isso mesmo. Era exatamente como Chris disse, a realidade não era um jogo, mesmo que você fosse um líder de equipe. Você não tinha o direito de apenas expulsar um companheiro de equipe com um clique ou ter direito exclusivo de distribuição sobre os despojos. Então o enredo de crime de coagir seu companheiro de equipe usando sua posição como líder da fantasia de Darkness na verdade nunca poderia acontecer. Então, o ato familiar de Sato Hikaru de controlar e coagir Megumin tão facilmente estava prestes a ter sucesso. Mas Chris podia confirmar, o rosto de Megumin mudaria definitivamente e o rejeitaria. No entanto, como Sato Hikaru poderia nunca ter pensado nesse assunto? Agora mesmo, as palavras que Sato Hikaru mencionou a Megumin, da perspectiva de Darkness e Chris, ele de fato parecia estar ameaçando Megumin, querendo fazer isso e aquilo com ela, realizando coisas animalescas. Mas na verdade, da perspectiva de Megumin, depois que Sato Hikaru terminou de dizer essas palavras, cada vez que seus lábios silenciosamente mencionavam duas palavras, magia de explosão, então, embora as palavras de Sato Hikaru na superfície não fossem normais, e pudessem facilmente causar mal-entendidos, também era constrangedor admitir isso na frente de Yunyun. Mas quando ela pensava em poder liberar duas vezes, até a possibilidade de liberar magia de explosão várias vezes, engoliu em seco. Depois de engolir, Megumin rangeu os dentes e respondeu, eu entendo. Terminando de falar, Megumin também rangeu os dentes e olhou para Sato Hikaru, completou totalmente seu papel e olhou para baixo de forma lamentável, parecendo uma garota delicada que era incapaz de resistir à ameaça do capitão maligno e só podia suportar silenciosamente. Senhor Sato, você e Megumin, Yunyun, que viu isso, entrou imediatamente em pânico e gaguejou. Sato Hikaru, que achou fofo, não deu uma explicação, e até moveu-se em direção a Yunyun, e pressionou seu ombro. O que, Yunyun? Você queria se juntar a nós? Esse tipo de coisa, não permitido. Rápido demais, Megumin, ela ainda era pequena demais, Senhor Sato, você não pode. Quem você está chamando de pequena, hein? Quem você está chamando de que não pode fazer isso? Sato Hikaru, que originalmente achou interessante e provocou Yunyun, nunca pensou que seria respingado também após refutar, ele olhou para Megumin. Quando seus olhos se encontraram, ambos acenaram ligeiramente em entendimento. Isso não depende de você. Pescando os olhos para Megumin, Sato Hikaru disse uma frase, Megumin, deixo com você a tarefa de persuadir Yunyun. Terminando de falar, ele se virou e olhou para Chris, que estava bloqueando com todas as suas forças, mas ainda caminhava passo a passo em direção a Darkness. Agir, na verdade brincar de 3, bip, isso é demais, bip, certo. Erguendo as sobrancelhas, Sato Hikaru falou de maneira maligna. Que maneira nós queremos brincar é um assunto interno do nosso grupo. Não é relacionado a uma estranha como você, certo? Não, claro, existe um relacionamento. Com um punho batendo em seu peito que criou algum som estrondoso devido à armadura, ela disse com um rosto sério, eu disse antes como cavaleira. Definitivamente não posso ficar sentada e apenas ver você estendendo suas mãos malignas naquela garotinha. Definitivamente vou protegê-las. Nesse momento, o tom de Darkness parecia sincero e justo, verdadeiramente digno de uma cavaleira. Se não fosse pelo rubor estranho em seu rosto e sua respiração violenta que fazia seu peito subir e descer, Sato Hikaru poderia ser verdadeiramente enganado. Entendo. Então você ainda deseja se juntar à nossa pequena equipe? Isso mesmo. Cruzando os braços, ele verificou a figura de Darkness como um vilão, e foi só até que a respiração de Darkness tivesse aumentado mais uma vez que Sato Hikaru zombou. Tudo bem, vou lhe dar uma pequena chance, mas você deve saber o que deve ser feito, certo? Espere, Darkness, não faça isso.
Chris, não me pare, não vou desistir, não é apenas latir 2 vezes como um cachorro. Au, au. Após latir 2 vezes com o rosto vermelho, Darkness olhou para Sato Hikaru não com um olhar cheio de expectativa, mas severo. Isso é o suficiente, certo? O que você está pensando? É claro que não é o suficiente. Então Sato Hikaru abriu as mãos com um sorriso maligno. Agir como um cachorro era o requisito anterior. Se você fizer isso agora, é claro que não é suficiente. O quê? Quão desprezível e sem vergonha, na verdade não foi o suficiente. Você quer que eu rasteje como um cachorro e latisse enquanto lambe seus sapatos ou algo assim? Verdadeiramente diabólico. Não, espere um minuto. Eu não pedi para você fazer tanto assim. Vendo que Darkness tinha se contido ao extremo e finalmente se soltou. Agora era Sato Hikaru quem estava em pânico. Isso, senhorita Darkness, espere um minuto. Tudo bem? Capítulo 48. O jogo virou. Na verdade, querer que eu rasteje no chão como um cachorro e lamba seus sapatos, que bruto. Não, espere um momento, eu nunca pedi para fazer tanto assim. Darkness, que estava afogada em seu próprio devaneio, disse coisas que estavam se tornando cada vez mais ridículas. Tanto que Sato Hikaru sentiu que estava enfrentando uma unidade, em fúria. A sensação de desconforto que podia ser sentida até pelo monitor fez Sato Hikaru, que tinha sentido algo errado, instintivamente querer pará-la. Senhorita Darkness. Engoliu em seco. Engolindo com dificuldade, a boca de Sato Hikaru parecia um pouco seca enquanto ele falava. Sobre sua entrada em nossa equipe, eu concordei, você não precisa mais. Nunca vou desistir. Quando Sato Hikaru planejou pará-la, Darkness levantou a cabeça subitamente e interrompeu suas palavras. Embora eu não vá desistir, mas como cavaleira, proteger os fracos é minha responsabilidade, Gu. Não há outro jeito. Aparentemente não notando Sato Hikaru que tinha concordado, Darkness continuou a falar sozinha e ajoelhou-se no chão. Sato Hikaru ficou tão assustado que quase ajoelhou antes que ela pudesse. Você deve saber, a frase de Darkness, eu não vou desistir. Agora há pouco foi dita em voz alta, e atraiu a atenção de um bom número de pessoas. Se ele realmente deixasse a dama cavaleira ajoelhar no chão, sua piada se tornaria real. Sua reputação seria completamente destruída. Senhorita Darkness. Correndo para agarrar os braços de Darkness e impedi-la de ajoelhar, eu disse que é o suficiente, você passou no teste. Gu. Darkness, que estava sendo segurada, encarou Sato Hikaru com um olhar cheio de humilhação e desagrado. No final, você também vai pisotear minha determinação como cavaleira? Enquanto Darkness falava, Sato Hikaru sentiu subitamente suas mãos afundarem. Darkness, que estava sendo apoiada por ele, subitamente tornou-se mais de 10 vezes mais pesada. Ele foi pego de surpresa e quase arrastado para baixo por ela. Essa é sua decisão. Sato Hikaru nunca pensou que Darkness interpretaria até esse nível apenas por sua própria imaginação. Ele foi quase arrastado para a sarjeta. Felizmente, embora os músculos de Darkness estivessem cheios de força monstruosa, isso não excedia Sato Hikaru, que tinha empilhado trapaças ao máximo. No final, Darkness só conseguiu se abaixar 5 centímetros antes que ela fosse parada e não pudesse mais ajoelhar. Eu aceitei sua determinação, então levante-se. Não há necessidade de continuar. Rangendo os dentes, Sato Hikaru falou com Darkness enquanto adicionava mais força em seus braços, querendo levantar Darkness. Mas essa pervertida não queria soltar, ambos os olhos injetados e lacrimejantes, parecendo extremamente ofendida e indignada. Você tem que me fazer algo que não estou disposta a fazer? Quando as pessoas ao redor ouviram essas palavras, todos tomaram isso como Sato Hikaru chantageando essa bela dama cavaleira para fazer algo ruim. A dama cavaleira estava chorando de forma ofendida e ainda assim incapaz de rejeitar, sendo totalmente suprimida pela outra parte. Não fale como se eu fosse um vilão. No entanto, apenas Sato Hikaru e vários outros sabiam que a situação real era exatamente o oposto. Sato Hikaru era quem estava impedindo Darkness de fazer algo ruim, mas aos olhos dos espectadores, ele realmente gostava de oprimir a dama cavaleira. Quanto às lágrimas, foram completamente espremidas depois de serem contidas. Se você estivesse fazendo algo normal, então eu não a impediria. Terminando de falar enquanto rangia os dentes, Sato Hikaru viu que Darkness ainda não desejava soltar. Desamparado, Sato Hikaru só pôde pedir ajuda a Chris, que estava observando a cena enquanto ria ao lado, depois que Darkness passou por ela. Senhorita Chris, por favor, ajude-me a controlar sua cavaleira pervertida. Arqueando as sobrancelhas, Chris, que sentiu que não era grande o suficiente. Olhou para os aventureiros ao redor que foram atraídos pela comoção aqui e disse com um sorriso malicioso. Mas Darkness se tornou sua companheira de equipe, certo? Agora mesmo ela tinha seguido seus requisitos e agiu como garçonete. Sato Hikaru, que sentiu que algo estava errado, subitamente teve uma ideia. Para celebrar minha equipe convidando com sucesso uma cruzada, hoje, vou tratar todos na guilda com um copo de cerveja carmesim. Oi, irmão, vamos. Obrigado, irmãozinho sortudo. Após forçar um sorriso e acenar animadamente para o restante dos aventureiros, Sato Hikaru finalmente olhou ressentido para Chris e disse, você não é esperto, irmãozinho Sato. Chris, que não sentiu a menor urgência, riu e olhou para Sato Hikaru. No entanto, uma vez que Darkness entra nesse estado, é muito difícil puxá-la de volta. O que você pretende fazer? Fraco? Gu? Darkness, que estava tentando muito ajoelhar, subitamente ficou mole e caiu diretamente sobre Sato Hikaru. Isso é magia? Exaustão, fraqueza e músculo relaxado, paralisia? Após dar mais de 10 tipos de buffos negativos, Sato Hikaru levou Darkness para a mesa e a deixou deitada lá, e olhou para Chris com um olhar triunfante. Eu originalmente não queria fazer isso, mas como essa cavaleira era tão apaixonada, esta noite deixe-me cuidar bem dela.
Chris não era idiota. Sato Hikaru enfatizou propositalmente as palavras cuidar. Ela obviamente entendeu o que isso significava. Gu, que cara desprezível. Agora o jogo virou. Darkness tinha caído verdadeiramente nas mãos de Sato Hikaru. Se ela fosse deixada sozinha, ela poderia perder sua virgindade esta noite. Capítulo 49. Megumin sua. Então, e quanto a você, senhorita Chris? Você pretende deixar a Darkness para trás? Gu, que sujeito desprezível, você até me ameaçou. Silêncio. Colocando a mão casualmente sobre a boca de Chris, após ter deixado a Lady Cavaleira ao lado imersa na encenação, Sato Hikaru sentiu-se secretamente aliviado. Felizmente foi apenas hoje que ele encontrou ambas. Se fosse ontem, quando ele ainda não tinha formado equipe com Yunyun, Sato Hikaru não teria tantas magias estranhas à sua disposição. Caso contrário, teria sido derrotado hoje mesmo. Se ele soubesse que a Darkness estava tão cheia de energia, a ponto de até os blocos do piso estarem fragmentados por causa de seus passos decididos, poderia ver o tamanho de sua determinação. Sem o uso de magia, mesmo que Sato Hikaru utilizasse o aprimoramento de atributos de seu equipamento, ainda seria difícil subjugar a Darkness. Afinal, ela estava usando sua armadura. Mesmo se ele usasse força total, não tinha confiança suficiente para fazê-la desmaiar. Além disso, se ele atacasse a Darkness subitamente sob o olhar de tantas pessoas, explicar a situação seria um problema à parte. Ele só podia concluir que teve muita sorte. Após formar a equipe na noite passada, ele foi imediatamente procurar Yunyun para pedir conselhos mágicos e, com a ajuda de seus olhos, conseguiu dominar uma enorme quantidade de magias. Foi assim que ele resolveu o impasse. No entanto, embora Sato Hikaru estivesse calmo, Chris sentia que suas garras estavam dormentes. Ela estava apenas ouvindo a brincadeira de Sato Hikaru, sem sentir urgência alguma, mas agora, não podia nem partir nem ficar. Se ela não se importasse com a Darkness e fosse embora, considerando a personalidade maligna demonstrada por Sato Hikaru, após ser irritada pela Darkness nesta noite, o que deveria ser apenas uma piada poderia se tornar realidade. Mas se ela não fosse, diante do sorriso maligno dele, sentia que seu fim nesta noite não seria melhor que o da Darkness. Senhorita Chris, você não precisa ficar tão nervosa. Aparentemente sem perceber o quão maligno era seu próprio sorriso, Sato Hikaru ergueu a bebida alcoólica em sua mão. Gostaria de fazer um brinde com a cerveja carmesim? Você está falando sério? Ao ouvir o termo cerveja carmesim, ela recordou o motivo pelo qual ele tratava os outros com álcool e entendeu que ele estava dando uma dica, querendo que ela também se juntasse à sua equipe de harém. Tis, nem eu fui poupada, hein? Ai, a senhorita Chris é, na verdade, muito capaz. Pescando para ela, Sato Hikaru aproximou a bebida de Chris e convidou mais uma vez. Então junte-se a nós? Tudo bem. Chris suspirou, pegou a cerveja da mão dele e ergueu a cabeça para terminar tudo. Ah, então, de hoje em diante, por favor, me guie, senhor líder de equipe pervertido. Então, dou-lhe as boas-vindas à nossa equipe, senhorita Chris. Vendo que Chris finalmente se juntara a eles, Sato Hikaru riu, apertou sua mão e soltou um suspiro. Mesmo que você tenha se juntado, ainda é cansativo acompanhar pessoas barulhentas brincando por aí. Chris ergueu as sobrancelhas ao ouvir as palavras, dizendo dessa forma, você quer dizer que tudo não passou de uma brincadeira? Querer convidar ambas para entrar na minha equipe é real. Voltando a sentar na mesa de jantar da pequena equipe com Chris, Sato Hikaru deu de ombros e disse, quanto à ameaça contra a Darkness, eu apenas entrei no jogo dela. Eu ainda sou muito hétero. Sério? Olhando para a Darkness que estava silenciosa, inconsciente sendo tratada por Sato Hikaru como se estivesse no caminho, empurrada para o lado, e que agora deitava na mesa cheia de felicidade, os lábios de Chris tremeram levemente. Não me pareceu uma encenação. Ai, isso é para manter os sentimentos dos membros, então eu apenas cooperei com ela. Então, você está dizendo que é um bom líder de equipe que sabe como cuidar de seus companheiros? Revirando os olhos, Chris obviamente não acreditou nisso. Então, ele prometeu a você algum benefício? Virando a cabeça para Megumin, Chris perguntou curiosa, que tipo de benefício você recebeu para estar disposta a entrar no jogo dele? Bufando levemente, Megumin olhou para baixo com o rosto sombrio e tocou sua pequena barriga. É apenas algo inútil que foi deixado para trás. Você, será que é real? Vendo o movimento de Megumin, Chris ficou atordoada, respirou fundo e olhou repetidamente para Megumin e Sato Hikaru, antes de finalmente fitar Sato Hikaru com um olhar de desdém, pervertido. Ei Megumin, é verdadeiro? Isso é real, senhor Sato. Você realmente fez isso com a Megumin. Sato Hikaru e Yunyun também ficaram surpresos com a ação de Megumin. Originalmente, após ouvir a explicação de Sato Hikaru, Yunyun finalmente se sentirá aliviada. Mas nunca imaginou que com essa ação de Megumin, Yunyun não diria nada e desmaiaria imediatamente. Na verdade, ela não desmaiou, mas sua situação não era nada boa. Ela segurou a cabeça cheia de aborrecimento e culpa. Ah, é minha culpa, se eu não tivesse postado aquele cartaz de recrutamento. Se eu não tivesse deixado o Sr. Sato entrar. Yunyun, espere, Megumin estava apenas brincando. Não leve a sério. Obviamente a explicação de Sato Hikaru foi inútil. Yunyun havia se culpado ao ponto de entrar em um estado catatônico, repetindo continuamente que era tudo sua culpa. Droga! Quando Sato Hikaru viu isso, virou a cabeça e encarou furiosamente a fonte desse problema. Megumin, você realmente armou contra mim. Capítulo 50. Visitante noturna. Ah, que exaustão! No momento em que chegou à estalagem, ele se jogou na cama. Sato Hikaru, com a cabeça enterrada no travesseiro, finalmente conseguiu relaxar a mente exausta.
Finalmente entendi o motivo pelo qual Kazuma nunca estava feliz, mesmo que sua equipe obviamente tivesse muitas garotas bonitas. Sentindo a maciez da cama e do edredom, Sato Hikaru reviu o que aconteceu hoje. A sensação de exaustão que ele aliviara subitamente voltou como uma maré. Droga! Obviamente eu não fiz nada, apenas aumentei o número de membros da equipe. Como pode ser tão exaustivo? Recordando a Darkness que subitamente entrava em seus devaneios e começava a encená-los por toda parte. Arrastando todos os seus companheiros para experimentar as encenações vergonhosas, Sato Hikaru não pôde deixar de estremecer. Não! Da próxima vez não poderei mais entrar no jogo da Darkness em público, é irritante demais. E tem também aquela Megumin. Lembrando-se do rosto da pequena Loli maligna e feliz quando ele implorou que ela explicasse a situação, Sato Hikaru sentiu tanto ódio que seus dentes coçavam. Aquele sujeito. Eu obviamente desisti da recompensa do sapo gigante, e ela ainda me pregou essa peça. Abraçando seu travesseiro enquanto gritava impotente para o teto, foi apenas quando sua depressão diminuiu um pouco que seu grito parou gradualmente. Ainda quer obter o método para lançar magia de explosão 2 vezes em um dia? Vamos ver como vou espremer você até a morte amanhã. Toque, toque, toque. Quando Sato Hikaru começou a fantasiar sobre como lançaria 5 cadeias de magia de explosão na frente de uma Megumin que tinha ficado sem magia, e deixaria aquela pequena Loli sentir o que significava o desespero, a porta de seu quarto foi batida por alguém. A esta hora, quem será? Sentindo-se estranho, Sato Hikaru levantou-se da cama e foi abrir a porta. Quando a abriu, o que viu foi uma jovem do clã da magia carmesim, vestindo seu pijama, parada à porta com o rosto corado. Yunyun? Olhando para a visitante inesperada à sua frente, Sato Hikaru franziu a testa, não vendo a figura de uma certa Loli. Megumin não está por perto? Apenas você? Sim. A julgar pelo modo como ela gaguejava, era possível ouvir o quão nervosa Yunyun estava. Então, sem esperar que Sato Hikaru dissipasse o nervosismo da moça, esta jovem, que o visitava tão tarde da noite, subitamente o empurrou para dentro do quarto antes de entrar e fechar a porta. Yunyun, o que você está fazendo? Vendo Yunyun, que olhava para baixo, por isso sua expressão não podia ser vista. Enquanto encostava as costas na porta, Sato Hikaru perguntou confuso. Há algo que queira me dizer? Deixe-me. O quê? No fim das contas, a voz de Yunyun era simplesmente muito baixa. Sato Hikaru, que não conseguia ouvir nada, apenas se aproximou e perguntou novamente. O que você disse agora há pouco? Olhando para o rosto de Sato Hikaru, que estava muito próximo ao seu, Yunyun ficou cada vez mais vermelha. Ela respirou fundo com certa urgência, cerrou os dentes e ergueu a cabeça para olhar firmemente para Sato Hikaru com seus olhos carmesins. Eu disse, deixe-me substituir a Megumin. Por favor, não faça mais nada com a Megumin. Uma resposta tão inesperada fez com que Sato Hikaru, que tinha espírito e inteligência no nível máximo, entrasse em curto-circuito por 2 segundos. Só então ele reagiu. Essa idiota tinha tomado as palavras anteriores de Megumin como a verdade. Espere um momento, sobre este assunto. Senhor Sato, não precisa mais esperar pela Megumin. Sato Hikaru ainda queria explicar. No entanto, a jovem, que reunirá toda a sua coragem e agora só estava preenchida pela palavra imprudência em sua mente, na verdade interrompeu Sato Hikaru. Antes de vir aqui, eu propositalmente fui ao quarto da Megumin e usei magia de sono nela. Esta noite, ela definitivamente não será capaz de vir aqui. Entendo. Não é de admirar que a Megumin não estivesse preocupada em deixar Yunyun vir aqui sozinha. Com esse pensamento em mente, Sato Hikaru, que estava com medo de que Yunyun continuasse com seus pensamentos aleatórios, ergueu as mãos e pressionou o ombro dela. Este assunto é apenas um mal-entendido. Justo quando Sato Hikaru abriu a boca, a jovem, cujo ombro estava sendo segurado, pareceu ter entendido algo errado. Fechou os olhos e moveu-se para abraçar Sato Hikaru por iniciativa própria. Não, falando com precisão, comparado a um abraço, a ação da jovem era mais como um encostar. A ação foi tão violenta que Sato Hikaru, que não montou nenhuma defesa, foi empurrado para o chão. Ao mesmo tempo, o pijama fino da jovem não conseguia isolar completamente a sensação de toque quente e macia. Até o peso impediu totalmente as palavras que Sato Hikaru queria dizer. É um tanto obsceno dizer, mas no momento em que ele abraçou a jovem, Sato tornou-se imediatamente Yoshikage Kira. Mas se ele realmente continuasse até o fim, o que aconteceria quando Yunyun descobrisse a verdade no final? O que aconteceria se a Megumin descobrisse? O que os outros membros da equipe pensariam? Respirando fundo e suprimindo forçosamente o impulso de abraçar a jovem. Esta foi a primeira vez na vida de Sato Hikaru e também a única vez que ele confiou em sua força para forçar os ombros da garota e empurrá-la para longe. Eu não disse que era um mal-entendido. Vendo a reação confusa da jovem, isso fez Sato Hikaru sorrir ironicamente. Eu realmente não fiz nada com a Megumin, e também não forçarei você a fazer nada. Então as palavras daquela hora. Aquilo foi apenas toque, toque, toque. Justo quando Sato Hikaru estava prestes a explicar, a porta do seu quarto foi batida novamente. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!